Paz e graça, pessoal. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde ali existem traduções que uma fala uma coisa, outra fala outra. Uma fala assim: grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Em outras falam: grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. E outras falam grande é o mistério da piedade que se manifestou em carne. Então você tem aquele que e Deus, né, se manifestou em carne. Algumas versões colocam ele se manifestou em carne. Bem, é o seguinte: antes de começar aqui este vídeo, de comentar sobre isso, se inscreva aí no canal se não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe, que pode ajudar outras pessoas a chegar a uma conclusão desse texto, certo? E quem quiser estudar o grego do Novo Testamento, estudar teologia online, é só falar comigo, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu número do meu WhatsApp e o meu Facebook, e a página também do meu Facebook, se você quiser curtir lá, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe, vamos ao vídeo. Bem, pessoal, é o seguinte, eu já falei, né, num caso, diversas vezes sobre o texto grego do Novo Testamento, onde existem manuscritos diferentes de linhas diferentes. Por exemplo, você tem o texto crítico, que é considerado o texto mais antigo do Novo Testamento, datando-se o mais antigo códice do século IV, que é conhecido como Códice Vaticano e Códice Sinaítico, ambos do século IV. Aí você tem Códice Efraimita, Beza e Alexandrino, que são os três ali, o trio do século V. Então esses manuscritos são considerados os melhores manuscritos, para mim é entre aspas, tá? Não tem nada de melhor ali. Mas para quem defende ele como melhor, ok, não vou questionar, tá? Bem, então o que acontece? Também existe esses manuscritos que eu acabei de falar, eles são manuscritos considerados manuscritos alexandrinos, né? Eles têm esse nome. Aí eles são conhecidos como texto crítico, texto eclético ou texto alexandrino, tá bom? Aí depois você tem outra linha de manuscritos gregos, onde se apoia a maioria dos manuscritos gregos. Vamos dizer que a vasta maioria mesmo, tá? Que é conhecido como texto majoritário, M de maioria, tá? Aí também você tem o texto recebido, que são os manuscritos mais posteriores ali, datando-se vamos dizer, se não me engano, do século XIV para cá, tá? O texto recebido, que foi o texto que a Reforma Protestante adotou como o texto grego do seu Novo Testamento. E o texto majoritário, ele normalmente data-se do século VIII para cá. O texto recebido, 14, 15 para cá, tá? E o crítico, ele é mais antigo. Então existem variantes, tá? Variações nesses manuscritos. Então o que acontece? Se você for pegar a Bíblia, as Bíblias que são baseadas, né, nesse texto crítico, nesses manuscritos mais antigos, elas vão trazer aquele que se manifestou em carne ou ele se manifestou em carne. Ok. Porém, se você pegar a Bíblia NVI, que é uma Bíblia, por incrível que pareça, é uma Bíblia que foi colocada, ela é baseada também no texto crítico. Só que essa Bíblia, em 1 Timóteo 3:16, ela não colocou aquele que se manifestou em carne, ela colocou Deus se manifestou em carne. Eu fiquei até me perguntando por que eles colocaram dessa forma, se ela não segue aquele texto, ela segue o texto mais antigo. O que ocorre? Se você pegar a Bíblia Almeida Corrigida Fiel também, ela coloca Deus se manifestou em carne. A King James de 1611 também, Deus se manifestou em carne. E por aí vai. E agora, é Deus se manifestou em carne ou é aquele que se manifestou em carne? Bem, primeira questão, pessoal, que eu quero falar é o seguinte. Na antiguidade, lá pelo século IV, século V, né, os nomes, quando eles iriam fazer uma cópia, existia o método lá de abreviação, ou seja, eles abreviavam o nome, né, para regar mais espaço, né, para preservar mais espaço para a leitura. Então o que acontece? O nome Deus, eu vou mostrar aqui a vocês, eu vou até escrever aqui você tem o seguinte, ó, certo? Essas são as variantes que temos.
Veja, essa e essa aqui são iguais. O que muda é só esse tracinho aqui, certo? Esse tracinho aqui é o que muda. Então, veja esse tracinho aqui em cima, essa lista aqui em cima, tá? Essa lista aqui está indicando que esse nome aqui foi abreviado, que é o nome Deus, certo? Porém, pessoal, esse nome de baixo, que é igual ao de cima, só mudando o traço, é o pronome relativo. Isso aqui é um pronome relativo. Isso aqui é um substantivo. Veja a diferença. Muda o quê? Só o tracinho dentro. O que ocorre? Isso aqui, como é um pronome relativo, ele significa aquele que, certo? E esse pronome relativo também significa que. Então veja, que, aquele que, Deus. Então o que acontece? Se no manuscrito, quando ele foi copiado, esse tracinho aqui tivesse sido desgastado, ferrou. Então o copista que iria fazer a nova cópia iria sair dessa forma. Então iria sair aquele que se manifestou em carne. Tá? Então temos essas questões. Esse texto aqui, essa leitura, tá? Ela ocorre lá no texto recebido, que é o texto da Almeida Corrigida Fiel. Ocorre na maioria dos documentos gregos que temos. Avasta mesmo. Porém, essa leitura ocorre nos textos mais antigos. Tá? Códice Vaticano, né? Códice Alexandrino, tá? Vaticano, Sinaí, Alexandrino, Códice Efraimita, ok? Essa leitura aqui de baixo, ela ocorre no Códice Beza, que é um pronome relativo também, tá? Então, o que ocorre? Esse pronome relativo, ele atesta em documentos mais antigos. Esse aqui já é do Códice Beza, que é do século V. Então, esse aqui atesta que, né? Esse atesta aquele que, e esse atesta Deus. Então temos aí essa variação, certo? E agora, como resolver este problema que temos aqui com o texto? Bem, se você for pela gramática do grego, você tem um problema com essa leitura aqui. Essa aqui. Por quê, pessoal? É o seguinte. Esse pronome relativo, ele é do gênero, aqui se você for, ele é do gênero masculino. Então, ele é do gênero masculino, esse pronome. O problema é que se você pegar o antecedente dele, né, um pronome relativo, ele tem um antecedente, onde ele concorda em gênero. Se o gênero desse pronome é masculino, o antecedente dele também tem que ser masculino, tá? Se for neutro, o antecedente é neutro, tá bom? Agora, o que acontece? Existe aqui um problema. Mistério, ele é do gênero neutro. Mistério é do gênero neutro. Então, não pode se referir a mistério. Piedade aqui, né, piedade é do gênero feminino. Então, não pode se referir também a piedade. Agora fica, qual é o antecedente dele? Se você for pegar aqui gramaticalmente uma palavra anterior que tenha esse no masculino, está no versículo 15, que é, se você pegar o versículo 15, ele está falando de quem? Deus, né? A igreja do Deus vivo. Deus ali é masculino. Então, o último citado como um nome de pessoa é Deus, né? Então você tem aqui no versículo 15, todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, né, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aí ele fala, seguramente grande é o mistério da piedade, ele foi manifestado na carne, isso é a Bíblia de Jerusalém. Então ele aqui, qual é o citado no verso 15? Deus. Então aqui você já tem um ponto. O segundo ponto é que se você pegar o pronome do Códice Beza, que é esse aqui, ele já vem, né, ele já é do gênero neutro, tá? Ele é um pronome do gênero neutro.
Então ele concordaria que ele teria um antecedente no próprio versículo 16, que é mistério, que também é do gênero neutro, né? Então já estaria de acordo, né? O mais coerente gramaticalmente entre os dois seria o Códice Beza, que é do século V, tá? Então, ok. O que acontece? Acontece que, como os estudiosos, eles levam mais em conta o tempo do manuscrito, do documento, da antiguidade dele, é um dos fatores, né, de se levar em conta. O que acontece? Eles dizem que o manuscrito posterior é pior do que o manuscrito mais antigo, porque quanto mais antigo, está mais próximo do texto original. Essa é a lógica. Ok, agora vamos fazer aqui o seguinte. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa no manuscrito grego 1241, ele data do século XII, 1241, ele atesta essa leitura Theos, Deus se manifestou em carne. Existem outros manuscritos aqui, existe o manuscrito 6, 81, 104 e um montão aqui, tá? Aí você tem o texto bizantino, que é o texto majoritário, que é a maioria, e você tem aqui a tradução antiga da Vulgata, né? E você tem alguns pais das igrejas gregos, como Dionísio, Apolinário, Diodoro, Gregório Nícia, Dídimo, Crisóstomo e Teodoreto. Vários aqui são pais gregos do século IV. Ok. Aí você tem esse manuscrito, 1241, preste atenção nele no que eu vou falar agora. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, até anotei aqui. Esse manuscrito, embora ele seja do século XII, ele é um texto muito importante do Novo Testamento. Muito importante. Por quê? Porque eu analisei esse manuscrito, ele concorda muito com os manuscritos antigos. Ele concorda em muita leitura com o Códice Vaticano, com o Códice Sinaítico, com o Papiro 46 e etc. Eu vou pegar aqui alguns textos, por exemplo, o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 10. Capítulo 10, versículo de número 9. Se você pegar aqui, no Códice Vaticano e no Códice Sinaítico, que são ambos do século IV, eles trazem a expressão Kyrion, isto é, Senhor, tá? Não tentemos o Senhor, como alguns deles fizeram, ok. Mas se você pegar o texto bizantino, ele diz Cristo, não tentemos a Cristo, certo? Okay. Se você pegar esse manuscrito, 1241 do século XII, ele atesta também a leitura a Cristo. Só que tem um manuscrito que é mais antigo do que Códice Vaticano e Sinaítico, que é o Papiro 46, que ele data do ano 200, ele atesta a leitura desse manuscrito 1241, que é do século XII. Ou seja, esse manuscrito 1241, aqui ele tem um testemunho mais antigo do que o Códice Vaticano, do que o Códice Sinaítico juntos, que são ambos do século IV, e o documento que apoia esse manuscrito do século XII, a data do ano 200, ou seja, início do século III, muito mais antigo do que o Códice Vaticano e Sinaítico. Tá. Se vocês pegarem, por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 4. Você tem um manuscrito, vou pegar aqui o Códice Beza, que é do século V, e o Códice Vaticano, que é do século IV. Eles trazem a leitura aqui assim: Remon Iesu, isto é, nosso Jesus. Tá? Nosso Jesus. Ok. Se você pegar o Códice Sinaíticos, ele já traz a leitura Iesu Cristo, isto é, Jesus Cristo. Veja que ele já teve uma diferença, né, com o texto do Códice Vaticano. Então o Vaticano fala nosso Jesus, enquanto o Sinaítico fala Jesus Cristo. Ok. Se você pegar o texto bizantino, que é o texto majoritário, ele fala assim: nosso Jesus Cristo, tá? O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E esse manuscrito 1241 atesta essa leitura.
E novamente o papiro 46, que é mais antigo de novo do que Vaticano e Sinaítico, concorda com esse manuscrito do século XII. Veja só. Então esse manuscrito do século XII, em dois textos aqui de Corinto, ele tem uma leitura mais antiga do que Vaticano e Sinaítico. Isso indica que a cópia desse manuscrito não foi uma cópia besteira, não. Que ele vem de uma cópia muito antiga. Ou seja, a cópia que esse manuscrito 1241 foi feita, ele remete a leituras lá do século III, século IV, século III, início ou final do século II. Okay? Aí, vocês têm também, né, eu vou pegar aqui outra leitura, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, né? Vocês têm aqui a seguinte expressão, né? Você tem a expressão Cristo Jesus, certo? Cristo Jesus. Essa é a leitura. Se você pegar o minúsculo 1241, ele traz a leitura Jesus Cristo. Ao inverso. Ele traz ao inverso. Ele traz Jesus Cristo. Tá? Não muda nada, só muda a posição do das palavras, né? O papiro 46, ele traz Cristo Jesus, enquanto o 1241 traz Jesus Cristo. É a mesma coisa, só mudou a posição. E ele aqui ele está concordando, né? O 1241 está concordando com o Códice Sinaíticos, né? E o Códice Alexandrino também, que é do século IV. E traduções antigas, como Ítala, Síriaca, Copta, Geórgia, Armênia, enfim, várias. Certo? Aí, vocês têm o 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, eu fiz aqui algumas pesquisas, onde o capítulo 3, versículo 3, tem uma expressão interessante também. Se você pegar a expressão eres, eu vou pegar aqui a expressão eres, tá, de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Eres, aqui, cadê? Primeiros Coríntios, capítulo 3, versículo 3 fala aqui, discórdia. Eres quer dizer discórdia, tá? Essa leitura ela é atestada num papiro 11, né? O papiro 11 ele é do século VI, ela é atestada no Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Efraimita e entre outros códices. Vulgata, né? Traduções antigas também como Vulgata, Copta, Armênia, Geórgia, tal. Agora, se você pegar a leitura desse minúsculo 1241, ele fala assim: Eres kai de Rostaciai, né? Aí você tem aqui no texto majoritário, capítulo 3, versículo 3, a seguinte expressão: Eres kai distaciai, isto é, rivalidade e divisões. Esse manuscrito, 1241, ele traz essa leitura aqui, né, rivalidade e divisões, coisa que o Vaticano e Sinaítico e Papiro, lá o Papiro 11, não traz a expressão e divisões, tá? Eles só trazem a expressão rivalidade. Ok. Porém, se você pegar o Papiro 46, né, que é do ano 200, o mesmo papiro, ele concorda com esse minúsculo 1241. De novo aqui. Ele concorda, ele traz essa leitura, Eres kai de Rontaciai, né? A rivalidade e divisões. É um papiro muito antigo, mais antigo do que o Vaticano e Sinaítico, concordando com esse minúsculo 1241, que está apoiando a leitura lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, Deus. Tá? Então, esse minúsculo aqui, ele atesta isso. Tá junto também do texto bizantino, do texto majoritário. Se vocês pegarem novamente, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ele traz a expressão, ele traz a seguinte expressão aqui, né? Capítulo 11, versículo 24, aqui. Ele traz a expressão aqui, pessoal,
tuto, que significa isto, ok? Tuto. Ou seja, essa leitura é atestada, tá, no Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Alexandrino, Códice Efraimita e Códice Beza. Esses 5 aí, entre século IV e século V. E o papiro 46, o papiro 46 atesta essa leitura também, que é do ano 200. Ou seja, quando ele fala aqui no versículo 24, né, fazer isto, a expressão comei e bebei não ocorre aqui nesses textos aqui. Tá? Não ocorre no Códice Vaticano, nem no Códice Sinaítico, nem no Códice Alexandrino, nem no Códice Beza, nem no Códice Efraimita, nem no papiro 46 e nem no minúsculo 1241. O minúsculo 1241 aqui ele discorda do texto majoritário. O texto majoritário ele traz a expressão tomai e comei, tá? Ele traz essa expressão, coisa que esse minúsculo não traz. Ou seja, esse minúsculo ele está concordando de novo com leituras antigas. Não estou falando que essa é a leitura original, estou falando de leituras antigas. Ele traz leituras antigas, tá? Então, tomai e comei, né, tal. Esse tomai e comei não ocorre nesse minúsculo, 1241. Ele está concordando com o papiro 46 de novo, que é uma leitura lá do século, do final do século II, início do século III, ano 200. E concordando ainda com o Vaticano e Sinaítico, que são ambos do século IV, e Beza, Efraimita e o Códice Alexandrino, que são os 3 do século V. Então vejam novamente esse mesmo manuscrito atestando leitura antiga. A cópia desse manuscrito não é uma cópia que veio de um manuscrito que não valia nada. É uma cópia que veio de um manuscrito que era bom. No caso, bom de antiguidade, ou seja, ele era antigo demais. Não sei se ele era bom no caso, porque eu não sei se o escriba ele foi fiel, mas que é antigo é. Então, se vamos tratar de antiguidade, a leitura de 1 Timóteo 3:16, que atesta lá, Deus se manifestou em carne, ela vem de uma leitura também antiga, porque ela está em manuscritos que contêm leituras antigas, do século III, século IV, século V, século VI e por aí vai. Então, pessoal, eu poderia aqui dar diversos exemplos, muitos exemplos aqui que eu poderia dar a vocês. Tem muitos textos que eu anotei, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar aqui, tá? Então, eu fiz uma análise, tá? Eu mesmo fiz, não vi isso de ninguém. Eu saí pegando aqui o aparato crítico, saí pesquisando aqui e usei esse material aqui, né? É fininho, tá? Mas tem tem 1.400 variantes textuais. E eu saí fazendo uma pesquisa de acordo com esse manuscrito 1241. Não só ele, né? Existem outros minúsculos que são lá do século XV que concordam com leituras lá do século IV. Isso prova que não é porque o manuscrito ele é mais novo que ele é pior. Não, porque ele veio também de uma cópia que pode ter vindo lá do século I, que nós nem sequer sabemos. Porque, por exemplo, se você pegar um manuscrito vamos dizer, estou aqui no século I, aí eu faço um escrito, né? Aí vem o cara, ele copia. Aí vai para o século II, chega no século II, ele é copiado para o século III, copiado para o século IV. Então aquele que eu tinha no século I já não existe, porque ele foi muito copiado, então ele se desgastou. Só que tem uma cópia dele no século II, III e IV. Aí vem um cara no século IV, copia, aí vem um do século V, copia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então chega no século XV com a mesma leitura dos que tinha no século I. Tá? Então, de cópia, e saindo. Então, isso não quer dizer que o texto mais antigo quer dizer que é melhor. Quem me garante se o escriba do Códice Vaticano e do Códice Sinaítico, eles foram fiéis ao que eles copiaram? Porque Códice Vaticano e Sinaítico, eles discordam muito. Isso indica que eles não vieram da mesma fonte. Se não vieram da mesma fonte, não tem o mesmo grau de confiabilidade. Por quê? Porque eles discordam muito entre si, mesmo sendo bobagem em certos casos, mas discordam.
Se discordam, alguém errou. Os dois não podem estar certos, certo? Então, pessoal, eu particularmente defendo, né, tenho a visão voltada para o texto majoritário, que é um texto mais novo, porém é onde se apoia a maioria dos documentos gregos, a vasta maioria que temos. Os documentos mais antigos, ele tem seríssimos problemas. Primeiro, pelas variações que eles contêm entre eles próprios. Isso indica que ele não foi um texto que veio da mesma fonte, mas que ele já veio de fontes adulteradas, porque o Vaticano e o Sinédrio, eles têm constantemente variações entre si e estão constantemente um brigando com o outro. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Ao contrário do texto majoritário, que vamos colocar 90% concorda em tudo, 95%. Então, olhando esse minúsculo, eu estou olhando só um, eu poderia olhar diversos, né, tem diversos minúsculos que estão concordando com a leitura Theos. Theos aqui do livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então, não olhe um texto pela antiguidade do manuscrito. Como eu mostrei a vocês aqui, o manuscrito do século XII contém leitura do século III. E os manuscritos do século IV discordando de leituras que já existiam no século III. Início do século III, final do século II. Então, isso indica o quê? Que não é porque o manuscrito ele é mais antigo que ele é melhor. Porque se for assim, o Vaticano e o Sinédrio sempre teria razão. Mas não tem sempre. Porque os papiros discordam dele. Como eu mostrei aqui a vocês agora, o papiro 46 concordando direto, constantemente, com o texto majoritário e o minúsculo 1241. Concordando veementemente, muito junto. Tá? Então, se eu for pela maioria dos documentos que temos, eu vou concordar com a leitura Deus se manifestou em carne. E não com a leitura aquele que, ou ele, enfim. Embora, se você for pegar a leitura ele, aquele que, está fazendo menção a alguém antes. Que ele é um pronome relativo masculino, está concordando com alguém antes. Qual é o masculino que foi citado antes? Deus. Então, se eu for colocar ele se manifestou em carne, veja, se no versículo 15, vou ler na Bíblia de Jerusalém, tá? Se no versículo 15 de 1 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo 15 ele fala: todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Seguradamente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado em carne. Ele quem? Quem foi mencionado como um substantivo de ser pessoal no versículo 15. Deus. Então, não tem como fugir, tá? Então, eu particularmente, olhando o texto majoritário, eu vou fazer uma matéria sobre isso, onde os minúsculos, os manuscritos do século IX para cá, dizem que eles são os piores, porque são mais novos, então não merece credibilidade, porque tem que ir pelo mais antigo. Eu vou mostrar que não é bem assim não. E vou usar o próprio texto crítico para provar isso. Como eu fiz aqui. Eu estava usando o documento antigo para provar que os documentos novos não são tão ruins assim como eles falam, né? Então, é isso aí. Tirem suas conclusões. Se não concordar comigo, não tem problema. Se concordar, tamo junto. E é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês.